Nos dias 26 e 27 de maio, acontece no auditório do Museu da Inconfidência, na cidade histórica de Ouro Preto, a 11ª edição do Encontro de Pesquisadores do Caminho Novo, evento que apresenta anualmente pesquisas e comunicações sobre o trajeto histórico que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais desde o início do ciclo do ouro, no século XVIII. Também conhecido como Estrada Real, o Caminho Novo foi ao longo do tempo formador de diversas cidades, entre elas Barbacena, Juiz de Fora e outras. Segundo o criador do evento, o médico e historiador Luiz Mauro Andrade da Fonseca, o encontro, de forma concreta, vem percorrendo as localidades mais importantes do trajeto, tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado do Rio de Janeiro, que já recebeu uma edição do evento. Com a pandemia da Covid-19, os encontros presenciais foram interrompidos, mas voltam a partir desta edição e de forma especial na emblemática cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais no ciclo do ouro. Para conversar conosco sobre o tema, estamos com o Dr. Luiz Mauro Andrade da Fonseca, que é um dos fundadores do Centro de Memória Belisário Pena, dedicado à memória da medicina, mas que também pesquisa a história regional, em especial a região de Santos Dumont, antiga Palmira. Com um livro lançado sobre o tema, o professor Luiz Mauro também leciona na Faculdade de Medicina de Barbacena. Doutor Luiz Mauro, seja bem-vindo ao canal BOL. Muito obrigado, professor Salim. É um prazer estar aí conversando contigo para dar os esclarecimentos que precisa sobre o próximo encontro do Caminho Novo. A seu dispor. Doutor, quais são as principais características deste encontro, né? Como é que ele é montado? E quem escolhe os temas? É preciso ser um historiador profissional para poder participar? Na verdade, basta ser um interessado, que nós não contamos com número de pessoas em nossos encontros. Nós queremos poucas pessoas, mas que sejam qualificadas, porque os poucos qualificados nos trazem saberes e experiência. E isso que nós perseguimos, né? Queremos saberes e experiência. Quando nós começamos a organizar os encontros, a ideia era exatamente elucidar alguns pontos obscuros que havia acerca do Caminho Novo. Nas bibliotecas públicas, o Arquivo Público Mineiro, Biblioteca Nacional do Rio, as respostas iam até um certo ponto. Então, teríamos que procurar os pesquisadores locais, os memorialistas locais. Esses são muito importantes porque detêm informações que a grande mídia arquivística não tem, na verdade. Então, em cima disso, nós começamos em 2010, aqui em Barbacena, organizamos o primeiro encontro de pesquisadores do Caminho Novo. E nessa abertura apareceram pesquisadores de Belo Horizonte, Ouro Preto, São João del Rei, Juiz de Fora, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, elementos que nós sequer conhecíamos e tal, mas elas faziam parte dessa variação desde doutores, né, até simples interessados, mas que conheciam histórias locais muito importantes para o nosso trabalho. Lembrando que esse nosso trabalho ele é não governamental. É uma ONG, entre aspas. Eu não gosto de falar em ONG, porque a ONG já está assim muito, né? A ONG hoje vive às custas né? Então a gente não gostaria de... Mas o nosso trabalho, ele não tem fins lucrativos, nem nada, e também ele não está vinculado a prefeituras,
governos de Estado, nem o governo do Brasil. É simplesmente um encontro de memorialistas, né, que tentam elucidar, né, essas informações locais para a gente construir a história. Independente de qualquer coisa, nós estamos ajudando a construir a história. Agora, doutor, já foram feitas, né, 10 cidades diferentes, o encontro já aconteceu em 10 lugares diferentes. É, alguma pesquisa nova surgiu nesse período, novos personagens, novos acontecimentos, eles foram descobertos ao longo desse trajeto aí de 10 cidades, indo para a 11ª agora? A primeira foi Barbacena. É interessante que o professor Edson Brandão apresentou uma comunicação, na época, sobre o Rosenklever, que passou por Barbacena e fez uns desenhos sobre Barbacena. E o Edson nos mostrou a possibilidade de publicar um livro futuramente sobre a passagem do Rosenklever pelo Brasil. E esse foi um pontapé inicial que acabou se transformando num livro. Essas reuniões, às vezes, se transformam, né? O produto delas acaba sendo publicações e coisas parecidas, né? Em cada lugar que nós passamos, houve algum movimento. É interessante, né? Então, uma organização assim, anônima, pouco conhecida, né? Você está conhecendo a organização com 10 anos de atividade, né? Então ela é pouco conhecida, mas o Brasil é assim. O Brasil, as coisas funcionam no anonimato, né? De repente você descobre que tem uma cidade lá em Sobral que é modelo de educação, que tira em primeiro lugar em educação. São coisas. Então, o país é muito grande e o país é muito rico, né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que as informações são difíceis, a gente as encontra quando conversamos com os memorialistas de cada cidade, né? Então, quando estivemos em São João del Rei, que foi no ano seguinte, 2011, estivemos em São João del Rei, tivemos a oportunidade de conhecer um trecho inédito do Caminho Velho. Ora, a gente trabalha o Caminho Novo e lá tem um trecho maravilhoso do Caminho Velho, o primeiro caminho que passou por Minas Gerais, né? De São João del Rei, nós passamos para Lafayette, onde encontramos algumas fazendas que pertenceram a Tiradentes. Então caímos na história da Inconfidência Mineira, né? Chegamos aos tempos de Tiradentes. A seguir, Congonhas. Congonhas, e nós tivemos oportunidade, em 2013, de fazer uma visita guiada à obra do Aleijadinho. Poucos brasileiros têm uma oportunidade dessa, né? A prefeitura abriu para a gente. Nossa, são historiadores, são memorialistas, né? São interessados em história. A gente não estava lá fazendo turismo, a gente estava, assim, querendo conhecer por menores, né? Uhum. E em Juiz de Fora, 2014, nós conhecemos a fazenda do Ribeirão, está, está dentro do Exército. A área do Exército, onde fica a fazenda do Ribeirão, e um trecho do Caminho Novo, a Ribeirão das Rosas. Então nós conhecemos. Eu nunca teria oportunidade de conhecer a fazenda do Ribeirão das Rosas, porque eu seria barrado lá na portaria. Eu teria que ter algum amigo de influente para me levar, né? E nós fomos, né? Nós conseguimos fazer isso, né? De Juiz de Fora, nós fomos para Simão Pereira, que é a primeira cidade mineira do Caminho Novo, né?
E Simão Pereira, o que a gente tem? A gente tem lá a, a Rocinha da Nega, que é um ponto assim, histórico para quem estuda o Caminho Novo. Né? A gente tem um registro paraibuno. O registro paraibuno é muito importante. Estava conosco o promotor de preservação cultural de Minas Gerais, ele tomou providências. Na visita que fez ao registro paraibuna, ele se importou em preservar o registro. Então, isso aí é uma influência indireta, né? Não foi nada de... Foi algo assim que aconteceu, que chamou atenção, a mídia chamou a atenção do evento, né? E nós conseguimos isso, né? Dar um avanço em Simão Pereira, que você olha e fala assim, ó, o que eu vou fazer em Simão Pereira? Lá, pô, lá é uma cidade histórica, é uma cidade importante, é pequenininha, mas ela tem traços históricos importantes. Minas Gerais né, é uma multidão de cidades históricas. Toda cidade mineira praticamente tem história, uma história rica, né? Porque toda cidade tem história, na verdade. Em Simão Pereira, fomos para Santos Dumont, que é minha terra, né? Lá em Santos Dumont visitamos certamente o Museu de Cabangu e a primeira fábrica de laticínios do Brasil. Existe uma primeira fábrica de laticínios do Brasil que pouca gente conhece. Existe a Fazenda da Mantiqueira, que pertenceu ao Inconfidente Zé Aires Gomes, né? Que era dono também da Fazenda da Borda do Campo, Zé Aires Gomes. É uma riqueza, Salim, que você só aprende indo no evento. Você não aprende isso numa biblioteca, você tem que ir no evento para conversar com as pessoas, elas te dão essas informações. Né? E Santos Dumont já chegou um grupo, nós conseguimos atrair um grupo do Rio de Janeiro, veio um grupo do Rio de Janeiro, se interessou pelo Caminho Novo. E eles também estudavam, na época, o Caminho Novo, lá na região do Fluminense, do Rio de Janeiro, no interior do Rio. Aí veio uma turminha lá e eles falaram, não, o ano que vem tem que ser em Nova Iguaçu. Fomos para Nova Iguaçu. Você olha assim, Nova Iguaçu, você tem um preconceito danado, né? Você acha que você é terra de bandido, de traficante, não sei o quê. Eu não vou poder andar na rua, e vai acontecer um monte de coisa. Mas nada. Nós fizemos um evento lá na universidade, um show aquilo. Foi o melhor lugar que nós fizemos um evento. E à noite nós andamos para todo lado, e os amigos lá de Nova Iguaçu iam com a gente para todo lado. Tivemos problema nenhum, e eles falavam assim, ó, isso aí, a mídia do Rio de Janeiro fala que nós somos isso, mas eles são muito piores do que, do que a gente, né, a criminalidade, esse tipo. Mas nós é que levamos a fama. A Baixada Fluminense é que leva a fama. Né? E lá nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra chamada Arte Sacra na Baixada Fluminense, que eu caí o queixo. Falei, pô, eu nunca imaginei que tivesse arte sacra na Baixada Fluminense. A gente sempre vê o barroco de Minas, né? E foi extraordinário o que nós vimos lá. Fazer, puxa vida, isso aqui dá uma bela excursão, que coisa maravilhosa. E pegando todas aquelas cidades que a televisão fala que só mora criminosos, que matam os outros. Eles vendem o Brasil, né, para o turismo, eles vendem o Brasil muito mal. Né? Não é isso, não. Toda cidade pode ser boa ou violenta. Se você ir aqui no entorno de Barbacena, entre aspas, você pode ter dificuldades, não é? Qualquer cidade pode ser boa
ou perigosa, dependendo de onde você está e com quem que você está andando e que horas da noite você está andando na rua. Eu, pessoalmente, adoro Barbacena, que eu acho uma cidade segura. Moro aqui há 40 anos e nunca me aconteceu nada. Na verdade, pela idade que tenho, eu já sou barbacenense. A maior parte da minha vida eu moro aqui, tenho morado e participado da vida cultural da cidade. Né? Então, prosseguindo, depois fomos para Belmiro Braga. Pô, Belmiro Braga, sabe onde nós fizemos o nosso encontro? Dentro de uma igreja. Isso é fora do comum. Dentro da igreja lá de São José das Três Ilhas, que é uma igreja maravilhosa. É uma igreja do século XIX, tem um estilo assim daquelas velhas igrejas italianas da Idade Média. Se você for lá, você apaixona pela igreja, né? E passa aí, né? Que é um local também muito interessante, tombado, né? Pelo patrimônio público, muito interessante, né? E de Belmiro Braga fomos para Paraíba do Sul. Aí voltamos, agora nós estamos num ciclo assim de um ano é em Minas, o outro ano no estado do Rio, né? Então Uhum. fomos para Paraíba do Sul. Pô, Paraíba do Sul, lá tem um velho cinema, um velho cine-teatro dos anos 50 preservado, que caberia assim umas 300 pessoas. O auditório estava lotado com gente em pé. E nós somos recebidos assim né, eu fiquei extremamente surpreso. Eu falei, puxa vida, nós somos limitados. Peraí, eu sou um médico, Francisco, é um matemático. Nós não somos supra-sumo de nada, nós somos gente comum, somos memorialistas, na verdade. Mas eles nos receberam com uma alegria, com uma empolgação, que diziam eles, cada vez que acontecia um fenômeno desse, isso mudava a cabeça da prefeitura. Uhum. Tanto mudou que em Nova Iguaçu, nós fomos visitar Nova Iguaçu Velha, a primeira Nova Iguaçu é chamada Nova Iguaçu Velha. Estava lá um monte de coisas em ruínas. Então, quando nós voltamos a Nova Iguaçu, o ano passado, a Nova Iguaçu Velha estava sendo restaurada, estava sendo completamente restaurada, e eles falaram com a gente, olha, foram vocês os responsáveis por isso. Como nós, né? Nós somos simples mineiros, né? Nós somos memorialistas anônimos, nós temos nossas profissões, mas o nosso hobby é exatamente esse. Mas é interessante, sabe, que isso mexe com o ânimo dos memorialistas, dos cultores de memória, do pessoal da história e geografia de cada cidade. Cada cidade que nós fomos, nós conseguimos mexer com alguma coisa. E isso tem sido muito gratificante. Né? Agora, doutor, me conta o seguinte: já tentou, né, transformar a Estrada Real num trajeto turístico, como o caminho de Santiago de Compostela, lá na Espanha? Agora, o senhor, né, como pesquisador, acha que é possível, né? A gente tem atrativo para essas viagens históricas? O que há de destaque no Caminho Novo? Eu acho que é possível. Agora, você sabe que a cultura depende muito da vontade política, né? E às vezes é difícil você convencer o político sobre isso, sem a gente entrar em detalhes, né? Às vezes o político ele olha a cultura como algo secundário, não é? Fala, não, primeiro é isso aqui, educação, segundo é a saúde, terceiro é isso, aquilo outro.
Bom, a cultura lá nós vamos olhar isso depois, né? Então, é diferente, você teria que escolher gente diferenciada. Você tem que pegar a cidade igual Barbacena e falar que, bom, quem que é diferenciado em cultura? Então nós vamos pôr alguém que possa revolucionar, melhorar, e vai aparecer um museu da cidade de Barbacena, vai aparecer um centro de memória, um instituto histórico cultural. As coisas aparecem, mas você precisa de um incentivo. Não é um incentivo em dinheiro, olha aqui, eu acho que a prefeitura ela tem que gastar dinheiro com saúde e educação. Eu penso assim, Também acho. que é o que o povo precisa. Uhum. Agora, a cultura, a gente pode arrumar fomentos, né, para a cultura. Né? E eu penso que você, com pouca coisa, você avança a, a cultura, a história, a geografia, o estudo geográfico, o patrimônio cultural. O patrimônio cultural é muito importante. Né? Não é você sair tombando um monte de casa. Patrimônio cultural não é isso, não. Patrimônio cultural você tem que tombar aquilo que tem relevância histórica para a cidade. O que não tem, não tem. Né? É. Então eu tenho assim, uma ideia muito. A minha ideia é muito em cima disso, né? De você avançar e enfrentar as dificuldades. Né? Às vezes nós não somos compreendidos pelos políticos, sei, mas eu penso que a gente tem que seguir os nossos ideais, né? Se queremos publicar livros, se queremos avançar a cultura, nós temos que seguir em frente. E nós vamos enfrentar muitos obstáculos. E vamos em frente, vamos seguir em frente. Pois é, e por falar Então, em aqui seguir em frente, um médico e um matemático. é, O Francisco já morreu, infelizmente. Quem está me ajudando demais é o Edson Brandão. Eu uhum, devo muito a ele pela ajuda que tem nos claro. dado. Agora, doutor Né? Luiz Mauro, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Inclusive, pedir o senhor para a gentileza de ajeitar a sua tela, porque ela deu uma descida, está aparecendo só metade do rosto do senhor agora. Isso, joia. Isso. Agora, me diz o seguinte: para essa edição em Ouro Preto, qual é a programação e qual é a expectativa de público para as palestras e também as outras atividades que vão ter no encontro? Bom, eu acredito que tenhamos lá o evento vai ser no auditório do Museu da Inconfidência, que é o point, né, de Ouro Preto, né? Conseguimos marcar o evento para lá. Tem auditório para 100 pessoas, mais ou menos. Mas nós queremos realmente que, se forem pessoas qualificadas, vai ser ótimo. Né? Que vai ser uma discussão bastante qualificada. Então, lá nós teremos, por exemplo, na parte da manhã, dia 26, nós teremos duas palestras sobre cartografia histórica. A cartografia histórica estuda os mapas mineiros, os mapas do Brasil, os mapas do mundo, e, e serão dois, dois participantes, quanto mais dos nossos eventos, o Antônio Gilberto da Costa, a professora Márcia, né, que vão falar sobre
a cartografia histórica de Ouro Preto, naquela fase da mineração de ouro, né? O sonho do ouro. Né? Depois, ainda de manhã, o ex-promotor cultural de cultura de Minas Gerais, Marcos Paulo, ele vai falar sobre uma visita inusitada do Aleijadinho, né, pelo Caminho Novo. Então ele vai longe, né? Depois o nosso amigo Geraldo Barroso de Carvalho vai nos falar sobre a doença dos negros escravizados no Caminho Novo. Dr. Geraldo é nosso maior expoente em história da medicina de Minas Gerais. Atualmente é o maior expoente, com toda certeza. Então ele é um grande ícone que vai falar para nós. À tarde, a gente passa a palavra para a turma do Rio. Então temos o Aníbal Magalhães, que vai nos falar uma temática de história. A seguir, nós temos a Inconfidência Mineira. Ela é um tema assim, interessante que estamos levando para Ouro Preto. O professor Zanon, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, ele pergunta assim no tema dele: Inconfidência Mineira ou Fluminense? Olha que interessante. Ele vai fazer um contraponto, né? E eu acho que é interessante a gente fazer isso. Nós temos que fazer esses contrapontos para avançar a história, né? Porque ele fala o seguinte: olha, Minas Gerais ficou com a fama, mas nós ajudamos na Inconfidência também, né? Tivemos muitos indivíduos que participaram no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas parece que os mineiros, como foram punidos, escolheram os mineiros para serem punidos, aí nós ficamos com a fama, né? Mas ele vai fazer um contraponto, né? E isso vai ser interessante, ainda mais dentro da cidade de Ouro Preto. É um contraponto, é interessante isso. Muito bom. O outro evento vai ser a Arte Sacra da Baixada Fluminense, pelo professor Marcos Monteiro, que o Marcos Monteiro vai mostrar isso, que eu já tinha comentado há pouco. A Arte Sacra da Baixada Fluminense é anterior ao Barroco Mineiro e é desconhecida por todos nós. E vai dar um contraponto também. Vai dar um contraponto, porque é muito bonito. Olha, dá vontade de você ir visitar as igrejas da Baixada Fluminense. Dá muita vontade. Dá mesmo, interessante. E, finalmente, né, nós convidamos o prefeito Ângelo Osvaldo, que é um ícone da cultura de Minas Gerais, para falar sobre a Inconfidência Mineira no Caminho Novo. Então, olha, a qualidade do evento é extraordinária. Nós temos conseguido, nesses 11 encontros, reunir pessoas de alta qualidade. Não nos importa público. A média tem sido 100 pessoas, para mais ou para menos. Não nos importa público. Nos importa a qualidade dos eventos. Agora, me diz o seguinte, doutor. Quem quiser ir a Ouro Preto, né? A minha última pergunta para o senhor é: quem quiser ir a Ouro Preto com o grupo de pesquisadores, tem como fazer essa viagem? Qual que é o custo? Onde pode se inscrever? Como é que funciona, por favor? Bom, Ouro Preto, como se sabe, é uma cidade assim com muitos hotéis,
pousadas, né? Lá você pode achar qualquer tipo de hotel e pousada, né? E se tiver uma condução própria, é melhor, né? Que uma viagem de ônibus a Ouro Preto demora 6 horas. Eu nunca acreditei, eu nunca acreditei num fenômeno desse. 6 horas de viagem de Barbacena a Ouro Preto, né? Bom, mas eu quero dizer o seguinte, que as pessoas podem ir por conta própria, né? E nós estamos trabalhando com a agência de turismo tá, que já está assim, sem nenhuma vaga, né? No momento, né? As vagas já foram completadas, né? E de modos que a partir de agora as pessoas teriam que praticamente ir por conta própria mesmo. Arrumar uma pousada e ter uma condução. Realmente, no momento, nós já estamos com o traslado e com o hotel já completo. E a turma do Rio que vem quer ficar sempre com a gente também. Então a gente acaba fechando o pacote assim muito cedo, né? Perfeito. Doutor, olha, muito obrigado Pois pelas é. informações, né, que a gente teve a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre o encontro. E a gente deseja, né, que seja um bom encontro e ficamos aqui à disposição para trazer mais informações. A hora que o senhor quiser bater outro papo com a gente sobre essas questões aí envolvendo a Inconfidência Mineira, envolvendo o Caminho do Ouro, envolvendo o Ciclo do Ouro, a gente está aqui para poder contar a história e ajudar a contar um pouco dessa história. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua generosidade de permitir esse acesso nosso à informação e para que o seu público possa conhecer o trabalho dos pesquisadores do Caminho Novo. E muitos eventos virão, né? Proximamente, a cada ano nós continuaremos e se pudermos contar com a sua ajuda na divulgação, nós somos de já muito gratos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Canal Bol aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.